Shalom, glórias a Deus que estamos aqui. Só Ele faz isso. É Ele que tem nos dado o direito de estarmos aqui nos horários das 5 da manhã no Instagram, horário do meio-dia aqui com vocês no Face e o horário das 18 horas novamente no Instagram. Então, sei que é o Senhor que faz isso. E a minha gratidão seja a Ele por tudo que tem feito, por tudo que Ele tem que fazer, que Ele vai fazer. Sejamos gratos. Bem, queridos, para vocês que estão me acompanhando, interessados nesse estudo do livro de Gênesis, que sabe qual é o propósito? O propósito é nós estarmos tendo nossos filhos preparados. Se você tem o preparo, passa para seus filhos. Teremos famílias preparadas para enfrentar esses últimos dias da igreja na terra. Todo o tempo nós já sabíamos que o Senhor requer de nós o estudo da sua palavra, a meditação da sua palavra. E nós passamos um tempo enorme simplesmente ouvindo isso, mas sem praticar isso. Mas o Senhor está nos dando o direito de estarmos praticando aquilo que Ele diz em Salmo 1, versículo 3, que quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então chegou o tempo da sua prosperidade. Nunca é tarde para se receber as bênçãos do Senhor. Nós é que retardamos, mas quando decidimos receber, Ele está disponível para entregar. Então fiquemos firmes, conhecendo o Senhor, como diz o profeta Oséias, no capítulo 3, no versículo 6, o profeta Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eis aqui a oportunidade para nós estarmos conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor. Com a palavra do Senhor a cada dia. E vocês já sabem que cada live dessa, tanto no Face como no Instagram, está sendo gravada e está indo para o YouTube para facilitar aqueles que não têm Instagram, aqueles que não têm Facebook, pode ir para o YouTube e ver esses vídeos diariamente. A live do horário da manhã de hoje já está pronto lá no YouTube o vídeo. A live do horário da agora meio-dia vai estar pronto daqui a pouquinho, lá para as 3 horas da tarde, esse vídeo também, essa live vai estar pronto no YouTube. E a live da noite, das 18 horas, no Instagram, também vai estar no YouTube. Então, vocês não têm dificuldade de repassar, de ter esse documento. Tudo que nós estamos ensinando, que o Espírito Santo está nos ensinando, está documentado, não somente em lives, mas também nos vídeos que estamos fazendo para o YouTube diariamente. Então vamos aqui continuar com o nosso estudo. Cada horário é um capítulo. No horário da manhã foi o capítulo 41 de Gênesis. Agora estamos entrando no capítulo 42 de Gênesis. E diz assim, em Números, capítulo 32, 23, nos é dito o seguinte: e sabei que vosso pecado vos há de achar. Lá no livro de Números, no capítulo 32, no versículo 23, Deus nos fala assim, que o pecado nos há de achar. Você pode fazer o pecado mais oculto que você queira fazer, mas ele vai te achar. O teu próprio pecado vai te pegar lá adiante. Então, estejamos atentos, porque o diabo gosta de nos envergonhar. E o pior de tudo é naquele grande dia, que os pecados não confessados, os pecados escondidos, ocultos, serão revelados no dia do julgamento. O Senhor escancarará tudo que nós fizemos, que pensamos que vai ficar para sempre oculto. No dia do julgamento, o Senhor, naquele dia do juízo, o Senhor vai colocar à tona todo o seu pecado escancarado
na sua frente e na frente de todos no dia da ressurreição, no dia do juízo. Então, aproveitemos e vamos deixando o Senhor purificar o nosso coração. Tudo que você fez em oculto, deixa o Senhor fazer uma faxina, que está tudo gravado aí no seu coração, deixa o Senhor limpar tudo isso, deixa o Senhor tomar de volta o que você foi buscar. Ele já levou os nossos pecados, quando ele foi naquela cruz, ele levou o nosso pecado. Aí nós achamos, muito interessante, não é? E aí fomos buscar de volta. Então vamos confessar e entregar novamente ao Senhor, colocar aos pés da cruz esses pecados que você trouxe de volta. Jesus já tinha levado a mentira, você voltou a mentir. Jesus já tinha levado o adultério, você voltou a adulterar. Jesus já tinha levado a prostituição, já tinha levado o roubo, já tinha levado a prepotência, a vaidade, a arrogância, a injustiça. Tudo Jesus já tinha levado. A gente acha de buscar tudo, depois de tudo que ele sofreu, para anular os nossos pecados. Então tenhamos cuidado. Eu estou na introdução do capítulo 42 de Gênesis, e lembrando o que é que fala em Números 32, 23, que o nosso pecado há de nos achar. Então é melhor nós corrermos dele, nos livrarmos dele, confessá-los e ficarmos livres. Vejam aqui na história de José. Os irmãos de José vieram aprovar esta verdade, de que o pecado há de nos achar, como está escrito em Números 32. O pecado achou os irmãos de José. Não adianta ficar oculto, porque vem à tona. Então aqui estão os irmãos de José vendo isso, a comprovação dessa palavra de Números 32, 23. Nós sabemos que Deus estava trabalhando para trazê-lo ao arrependimento. Toda essa história que vocês estão vendo tem uma finalidade. O Senhor tem um propósito a ser cumprido, uma promessa, e também tem um tratamento na vida de todos esses personagens. Desde Abraão, já estamos em José e nos seus irmãos que pecaram contra ele de uma maneira terrível. E tudo isso que Deus está fazendo aqui, nessa história, é um tratamento, é ajeitando o caráter deles, procurando corrigir todas aquelas coisas erradas que estavam na vida deles. E José tem sido a pessoa que representa Jesus, né? Porque ele estava sendo atacado injustamente, para mostrar, Deus mostrando o caráter de seus irmãos, e foi através de José que se pôde ver. José não tinha feito nenhum mal para eles, e eles fizeram toda essa perversidade. E agora chegou o momento do pecado achar eles. Tudo gira em torno disso. Um dia nós vamos nos deparar com aquele pecado que ficou guardado, que não foi confessado. Eles estavam sendo purificados. Deus estava fazendo uma obra de purificação na vida deles. Afinal de contas, eles seriam o Israel, as 12 tribos de Israel. Então agora chegou a hora do tratamento das 12 tribos de Israel. Daqueles 12 irmãos de José que fizeram toda a perversidade, que estavam com seus corações imundos, sujos, perversos. Agora chegou a hora do tratamento, porque Deus não ia mudar sua história, o seu projeto era essas 12 tribos, vindo desde Abraão, agora chegando no seu filho Jacó, que gerou os 12 filhos, que seriam as 12 tribos, e vejam só que 12 filhos de caráter deformado, mas Deus não perdeu o que ele tinha proposto no seu coração. Agora está no tratamento dos 12 filhos de Jacó, para chegar a entregar através dessas 12 tribos, o Israel que tanto foi idealizado e sonhado por ele. O nosso Deus é assim. Ele trabalha fazendo daquilo que não é, fazendo ser. É o que nós vemos aqui. E nos versículos de 1 a 2 você vê a fome em Canaã. A fome que atacou o Egito atingiu também Canaã. A fome atingiu mesmo a terra prometida. Vejam só. Foi terrível essa fase
na vida dessas pessoas do Egito e circunvizinhas, e cidades, povos circunvizinhos, como Canaã, por exemplo. Então você pode comparar com o que estamos vivendo hoje. É global a situação. É terrível o que está acontecendo. Mas o nosso Deus está no controle. Assim como ele estava na vida de José, trazendo socorro no momento dessa crise, dessa fome terrível no Egito, que atingiu os outros povos, foi uma aflição semelhante à que nós estamos passando agora. E o mesmo Deus que socorreu José, que socorreu as 12 tribos de Israel, que estavam sendo formadas, aproveitando através daquele motivo, daquele sofrimento, para purificá-los, para santificá-los, para mudar o caráter deles, assim também Deus está fazendo na vida da sua igreja. No meio dessa crise terrível, Deus está purificando a igreja, santificando a igreja, preparando a noiva, porque breve o Senhor Jesus está despontando com poder e glória para vir buscar essa noiva. O que estava acontecendo aqui com José e seus irmãos era justamente uma purificação através de todo esse sofrimento, para que tivesse o que? Sendo feita a nação santa, onde o Senhor Jesus Cristo iria nascer. Então, podemos comparar, não é? Hoje nós estamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda dele. E José, com seus irmãos, estavam sendo preparados para... José foi usado por Deus, como o Espírito Santo está sendo nosso ensino, é o nosso professor, nos ensinando, nos dirigindo para nós estarmos preparados para esse dia grande que está vindo aí. Assim também José foi usado para o tratamento das 12 tribos de Israel, que estariam agora formando essa nação, chamada Israel. Então a fome atingiu até mesmo a terra prometida. Canaã é uma também que foi atingida, e ela é como representa uma figura da vida cristã e não dos céus. Canaã representa a figura da vida cristã. O povo de Deus nunca deveria se surpreender com as adversidades desta vida. Você está se surpreendendo com as adversidades desta vida? Sempre o Senhor vai deixar que essas coisas aconteçam, porque é dessa maneira que o Senhor nos prepara para tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós. A igreja sendo preparada para os céus. E aqui na história de Canaã, na história de José, preparado para aquela nação santa que haveria de nascer. Estavam sendo preparados para isso. Assim como Deus trabalhou, o Senhor Deus tratou os ciúmes, os problemas da família de Jacó, podemos nos alegrar, porque Ele tem sempre uma graça, Ele é sempre gracioso, seu propósito é sempre esse. Está sendo sempre o propósito do Senhor, é a salvação, é nos preparar para o melhor. Então, é o que está acontecendo nas nossas vidas hoje, e olhando para trás, com essa história que estamos revivendo a cada dia, nesses capítulos de Gênesis, nós vemos o Senhor de Israel, o Deus de Israel, agindo conosco, como agiu também com Israel. Ele está nos cuidando. Isso tudo que nós estamos passando é nos preparando. É através das aflições que nós somos purificados, santificados, porque nós recorremos a Deus. Se estávamos longe, nos aproximamos. Ninguém hoje, depois desses dias de quarentena, somos os mesmos que fomos há mais de mês atrás. Deus já mudou nossa história. Já estamos em outra dimensão. Tenho certeza que todos detectaram que realmente o que o Senhor fala em relação ao coração, tudo que Ele fala na sua palavra é verdade. E nós já vimos que quando Ele diz que os nossos corações são enganosos, nós já detectamos nesse dia. Nesse dia nós podemos parar e examinar nós mesmos e ver que realmente nossos corações são enganosos. E o que nós fazemos com isso? Fazemos aqueles passos muito importantes que Deus determinou em 2 Crônicas 7,14. Ele determinou o quê? Que nós nos humilhássemos, que nós orássemos, buscasse a sua face,
nos arrependêssemos dos nossos maus caminhos, e ele ouvirá dos céus e sará a terra. Então, hoje nós não somos mais os mesmos. Estamos nesse propósito de a cada momento estarmos diante do nosso Deus, nos humilhando, orando, buscando a face dele, nos arrependendo dos nossos maus caminhos. Nós só temos uma saída, é nos humilhar diante de Deus. É isso que ele nos diz, que quando isso acontece, ele sara a terra. Então, que não percamos tempo, aproveitemos esse período onde o Senhor está tendo toda a paciência conosco. O que poderia acontecer conosco seria coisas piores. Isso aqui é apenas o Senhor nos dando uma chance para nós voltarmos a nos examinarmos e vermos como nós estávamos distante dele. E agora, creio que ninguém vai ficar nessa distância tão grande. Creio que voltaremos ao primeiro amor. Creio que nós vamos estar revendo o que Deus fazia na igreja primitiva e querer ser do mesmo jeito da igreja primitiva. Viver com jejuns e orações. Jejuns e orações é o que tem para nós reservado, é o que Deus requer de nós. Que estejamos jejuando e orando, porque sabemos que é desse jeito que nós nos aproximamos mais de Deus. Ele não depende do nosso jejum e oração, mas nós dependemos disso para nos aproximarmos dele. Precisamos disso para estarmos próximos a ele. Então, queridos, essa história de José está nos trazendo muitos ensinos, muitas lições. Eu espero que vocês estejam captando tudo isso. A memória de José perturbou a consciência dos seus irmãos nesse momento aqui da fome, que eles precisavam estar pedindo socorro lá no Egito. E eles lembraram de José. Lembraram do que foi para o Egito. Ele tinha vendido seu irmão, não tinha notícia do seu irmão, mas agora eles vão se deparar, como nós falamos no início, o pecado achou eles. A gente faz um pecado hoje, não sabe que ele vai nos achar. Mas a palavra diz que ele nos acha. Chegou o momento agora deles depararem com o pecado que estava oculto, até onde nós sabemos, não tinha nada sido confessado, tudo guardadinho, toda aquela maldade que foi feita, estava tudo escondidinho. Mas chegou a hora do pecado achar os irmãos de José. Deus criou circunstâncias para que eles fossem achados. Deus não pode deixar nem a igreja, nem em canto algum, alguém que é dele, com pecados escondidos, sem que venha a oportunidade de se arrepender, de se deparar com esse pecado e saber que só tem uma decisão: confessar, se humilhar, se arrepender para ser sarado e sarar os que estão ao nosso redor. Então essa palavra de Números 32, 23 é a palavra-chave para esse capítulo de Gênesis 42. O pecado nos acha, ele vai nos achar. Então, antes que ele nos pegue lá adiante, nos entreguemos ao Senhor, confessando os nossos pecados, para que não venhamos a estar perturbados por situações que Deus vai permitir para que esse pecado se apresente. Foi o que aconteceu aqui com os irmãos de José. Agora eles tinham que ir para o Egito. E a consciência deles ficaram abalada. Eles não podiam morrer de fome, eles tinham lugar onde buscar comida. Então, era no Egito. E para onde foi que foi vendido o seu irmão? E agora eles pensando, o que eles fizeram? Aqueles ismaelitas, aqueles midianitas que compraram José. O que é que aconteceu? Como é que estava o seu irmão agora nessa altura? Nessa hora que ele precisava de ir ao Egito, porque senão ia morrer de fome, aí agora eles ficaram preocupados. Como será que está o nosso irmão? Está vivo ainda? Será que ele está vivo? O que será que aconteceu com eles? Isso perturbou a mente dos irmãos de José. Entrando no Egito, no versículo 3 até o versículo 6, nós vemos eles indo para o Egito. Alguns têm imaginado que um homem tão importante como José estava fazendo, o que é que ele estava fazendo no lugar de entrada, vendendo grãos, estando ali despachando os grãos. José fez isso de propósito. Ele estava na posição de governador, mas ele sabia que esse seria o momento dele saber como estava a sua família. Ninguém se apresentou. Todos davam José por morto.
Porém, agora chegou o momento que ele sabia que todos os povos dali de perto, que estavam passando fome, viriam ao Egito. E ele, como governador, poderia ficar lá na sua posição. Nós estamos com o celular hoje um pouquinho irritado, saindo da posição aqui. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Então nós vemos que José usou uma estratégia maravilhosa. Ele já sabia que os seus irmãos iriam vir. A fome estava assolando toda a terra. E eles teriam que vir. E agora, o que fazer? Enfrentar a situação. E José ficou em um lugar estratégico. Ele não ficou lá na sua posição de governador. Ele desceu onde estava se distribuindo os grãos, onde estava se entregando o pão, o alimento para as pessoas que vinham de longe em busca do alimento lá no Egito. Foi ali que José ficou, exposto à espera do momento em que seus irmãos estariam chegando ali. E eles não reconheceram José. José agora já não era mais aquele menino de 17 anos, não era aquele jovenzinho. Então, eles conversaram com José, estiveram ali para receber o alimento que eles precisavam, mas eles não estavam reconhecendo. Então, vocês, um momento aqui que meu celular está uma beleza hoje. Toda hora caindo, saindo da posição. Então, nós vemos que aí, parece até que José estava querendo se vingar, não é? Bem, ele não era um ser extraterrestre, ele era um ser humano. Ele tinha, com certeza, seus sentimentos, mas em momento nenhum ele quis expor nenhuma perversidade, nenhuma vingança. Ele apenas estava dando oportunidade para saber como é que estava o caráter dos seus irmãos. Ele não queria primeiro abraçar, sem saber o que estava acontecendo. José não tinha faltado amor por eles, mas José tinha cautela. Você sabe que preservar a vida é uma coisa muito importante. José não sabia se ele tinha matado o seu irmão, o Benjamim, porque nós sabemos que o Benjamim era irmão de José por parte de pai e mãe, porque os outros já sabem que eram duas irmãs, não é? Juntos com o mesmo pai. Era uma confusão, uma bagaceira só, mas só que Benjamim e José eram filhos da Raquel. E sabe que tem uma diferença, não é? A mesma mãe. E ele estava vidrado, ele estava focado em saber o que tinha acontecido com seu irmão Benjamim. Porque assim como eles fizeram a perversidade com José, por ciúmes, por inveja, saber que ele era o filho da mulher amada do seu pai, eles sabiam da história, da confusão de Lia com a sua irmã, e sabia que a preferência do seu pai era justamente a Raquel. Então agora está José preocupado para saber o que tinha acontecido com seu irmão Benjamim, se eles também tinham feito a mesma coisa. José não tinha mais notícia de nenhum deles. E aí José começa a colocar algumas implicações para poder estar servindo a eles. E aí José exige que fique o seu irmão Simeão preso com ele, e que eles voltem e tragam o seu irmão caçula, o seu irmão mais novo. Essa era uma maneira, nós olhamos assim como uma vingança, mas ele estava querendo ficar seguro do que era que estava se passando no coração dos seus irmãos. Na verdade, era algo que era importante saber, porque afinal de contas era o caráter desses 12 homens que estavam sendo tratados, porque já ia estar nascendo uma nação chamada Israel. E Deus não ia deixar que aqueles homens continuassem, aqueles filhos de Jacó, com aqueles caráteres deformados que tinham. Tinha que haver um tratamento, e José está sendo usado para isso. Então manda trazer o irmão caçula, o Benjamim, deixa o Simeão preso, e devolve e coloca dinheiro de volta para eles, tudo para sondar o caráter deles, ver que situação, e quando ele fosse abraçar, saber a quem ele estava abraçando. Será aqueles mesmos irmãos perversos, maldosos, sanguinários, ou será já pessoas tratadas numa nova dimensão? Fica aí essa dúvida para nós, que Deus não é obrigado a revelar tudo para nós. Nós não sabemos se realmente José estava ali com muita raiva,
Mas a gente pensa no seguinte, do jeito que ele tem se comportado, de tudo que nós vimos sobre José, que ele estava apenas sendo usado por Deus para ver em que ponto estava o caráter de seus irmãos. Então, foi dinheiro junto com os alimentos, um irmão ficou preso e tinha que trazer o outro. Tudo isso ia trazer respostas que José precisava para saber com quem ele estava lidando agora. Será com aqueles mesmos irmãos, mau caráter, ou se já tinha havido uma mudança no coração deles, na mente deles. Nós estamos no capítulo 42 de Gênesis, já num momento muito impactante, onde as 12 tribos de Israel vão se parar no Egito. É essa nossa história tão linda. E José, para vocês verem aqui toda essa trajetória, era para que houvesse esse momento, onde essas 12 tribos fossem preservadas. Vocês vão ver lá adiante que José estava capacitado pela posição que ele estava para dar o melhor do Egito para seus irmãos. Mas antes de tudo, ele não estava querendo de maneira nenhuma maltratá-los, mas estava curioso para saber com quem ele estava tratando depois de todo o tempo que ficaram distantes. E é isso que nós estamos vendo. Foi uma virada, né? Uma virada da mesa, que é dos versículos 7 até os versículos 20 de Gênesis 42. José bem mais velho, com vestes egípcias, não dava para eles reconhecerem. Bem mais velho, com vestes egípcias. E os seus irmãos não reconheceu mesmo. Ele os acusou de serem espias logo no encontro. Veja que ele ficou distribuindo os grãos, saiu do seu gabinete de governador e veio para distribuir os grãos, que ele sabia que ia ter esse encontro. E ali os irmãos foram acusados de espias. Tudo isso, para nós aqui, edifica nem saber, mas tudo indica pelo que José foi, a gente vai ver que ele não podia estar fazendo aquilo por perversidade, mas era a propósito de Deus para ele estar vendo com quem ele estava lidando agora. Então ele diz que eles são espias, aí eles dizem que não são espias, que eles são todos filhos de um mesmo pai. Quando estava dizendo isso, é querendo se defender, dizer que se eles estivessem ali como espias, ninguém poderia, um pai, mandar os filhos todos de vez para uma missão perigosa. Se fosse como espias, não estariam todos os irmãos ao mesmo tempo. Para explicar para José que não estava ali como espias, eles falaram isso. Somos irmãos de um mesmo pai, somos filhos de um mesmo pai. Seus irmãos tentam convencê-lo mesmo, que ninguém pode estar sendo usado dessa maneira para ser espia, numa missão perigosa, vindo assim todos de vez. Mesmo assim, José não se conformou, os enviou à prisão por 3 dias. Depois disto, Simeão continuou preso e o restante do tempo, e aí depois dele ficar preso, Benjamim tinha que ser trazido. Foi essa prova que José deu para seus irmãos. O seu irmão caçula tinha que vir, e para garantir isso, o Benjamim ficou na prisão. Por que razão foi? Parecendo que ele foi cruel, não é? Mas Deus sabe que José, você vai no fim da história ver que não era crueldade, era um plano de Deus para que fosse tratado o caráter dos seus irmãos. Afinal de contas, seriam as 12 tribos de Israel. Será que eles não estavam querendo vingança? Isso nós temos certeza. Pelo que Deus fez na vida de José, pelo que nós vemos que ele era, não era vingança. Com certeza, ele teve seus momentos de dor ali, mas ele continuava ainda firmado em Deus, conseguindo vencer tudo aquilo de ruim que ele poderia estar no seu coração. Ele não deixou vir à tona essa coisa ruim, essa dor, essa ferida, não veio para fazer o mal. Ele estava apenas sendo usado por Deus para detectar como estava a situação do coração dos seus irmãos. Dos versículos 21 a 24, nós vemos a convicção do pecado.
José ainda não havia sido reconhecido pelos seus irmãos quando houve a confissão da culpa e da tristeza deles. José teve compaixão deles. Ele não estava ali tentando se vingar deles, ele teve compaixão. Ao lado do perdão, José também possuía uma força de caráter. Ao invés de abraçar, ele continuou a executar seu plano, precisando ver se realmente eles estavam arrependidos verdadeiramente de tudo aquilo que eles fizeram. Nós vemos nos versículos 25 a 28 o dinheiro devolvido. Então o dinheiro, ele manda colocar o dinheiro onde estavam os grãos, os alimentos que ele ia levar. E assim nós vemos que esse plano, tudo isso que foi feito por José, essas ideias, tudo era providência divina. No decorrer da história, nós vemos que realmente José era um bom caráter, ele apenas era humano e teve seus momentos onde ele também precisou saber com quem ele estava lidando. Se seus irmãos eram os mesmos. Então, até o dinheiro foi devolvido, o irmão Simeão ficou preso e ele teve a proposta de que eles dariam o irmão mais novo para poder, então, ele devolver o Simeão. De volta a Canaã, versículos 29 a 36. Aí, os irmãos voltam para Canaã, temerosos, tinham que voltar, tinham que trazer o irmão mais novo, se quisesse de volta o Simeão. Aí o Jacó fica preocupado, vem tudo à tona, todo o sofrimento de Jacó, tudo aquilo que ele passou, pela suposta morte de José, tudo isso causou um transtorno. Note as palavras de Jacó no verso 36. Ele suspeitava que seus filhos estavam, de alguma forma, envolvidos com a suposta morte de José, devido às situações que estava vendo. O irmão ficou preso lá, o outro irmão tinha que ir, o dinheiro foi devolvido. Aí isso, como dizia minha avó, causou uma pulga na orelha do Jacó. E aí Jacó realmente suspeitava que aquela suposta morte de José, que tinha acontecido há tanto tempo, seus filhos realmente eram culpados. Note as palavras de Jacó no versículo 36, para você notar como isso era uma suspeita, ele demonstrou suspeita. Ele também se queixa por estes eventos estarem ocorrendo contra ele. Como ele estava errado em relação a essas coisas estarem acontecendo. Bem, nós vemos também no versículo 37 a 38 o desespero. O que podemos dizer da proposta de Rúben? Quem desejaria seu neto ser morto? O que podemos dizer? Rúben, o que podemos falar de Rúben? Ele parece, um caráter fraco, não era uma pessoa cheia de sabedoria e não tinha um caráter assim, não tinha aquela aparência de ser, pareceu ser fraco, de acordo com a atitude que ele apresenta aqui, o Rúben. Afinal de contas, nós estamos vendo aqui uma situação terrível. Agora está novamente, o pecado foi achado, eles agora estão vivendo tudo aquilo debaixo de todo temor, eles agora precisavam de estar no Egito, seu irmão Simeão ficou no Egito, teriam que voltar se quisesse mais comida, tinha que voltar com o irmão caçula, muita lição para nós tomarmos aí. A sabedoria de José, as estratégias que ele estava usando, que adiantaria José ainda com aquela dor, aquelas coisas que ele não tinha nenhuma vontade de se vingar, não era isso, mas tinha um sofrimento de tudo que ele passou.
É claro que ao ver seus irmãos, tudo veio à tona. Mas a intenção de José não era se vingar. Mas tinha que usar essas estratégias, porque ele tinha que saber com quem ele estava lidando agora. Então é bom que a gente tome essa lição. Você não vai querer encobrir, dizer que depois de você passar coisas semelhantes como José passou, que você não teria atitudes sendo guiado por Deus, porque se não fosse, seria diferente. Se não fosse guiado por Deus, o que José faria? Não estaria dando alimentação para eles. E era capaz de mandar matá-los também, por tudo que ele sofreu. Então ninguém pode dizer que José estava aqui, tendo vontade de se vingar, querendo se vingar. José estava ali, debaixo de uma dor que veio à tona com a presença deles depois de tanto tempo. Alguém que lhe fez mal, quando chega junto de você, você é um ser humano, você só tem uma coisa, ser dirigido pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito, para não fazer não revidar, não fazer a mesma coisa. Mas que dói, isso dói. Então José não queria abraçá-los assim. Ele, tão bom caráter que primeiro ele queria ver toda a situação, para quando abraçar realmente sendo um abraço dado através do Espírito de Deus. Um abraço sincero. Ele não foi logo, oh, meu irmão, me abraçando, meus irmãos, e declarando logo, confessando logo, dizendo logo quem ele era. Não. Tudo isso é mostrando o caráter de José, mostrando como ele foi sempre guiado por Deus, até numa atitude como essa. O que é que você faria sem Deus diante daquelas pessoas que quiseram lhe matar? Mas ele estava provando mais uma vez que tudo na vida dele era guiado pelo Senhor. Ele estava agora numa situação que podia mandar matar todos eles, podia se vingar, e ele não fez nada disso. Ele simplesmente usou de estratégias para quando chegasse o momento de estar abraçando seus irmãos, abraçar com sinceridade, sabendo que o seu coração já estava totalmente livre daquela dor. Essa é mais uma lição que nós estamos aqui aprendendo. No momento que você estiver junto daquela pessoa que você sabe que algum tempo atrás lhe fez mal, nenhum de nós estamos livres disso. Sempre tem alguém que nos feriu, sempre tem alguém que nos causou dor. Então, como eu já disse, está escrito, o Senhor deixou para nós essa palavra no livro de Números, de que o pecado nos acha. Então, no momento que você se encontra com essa pessoa, é um momento, oportunidade para aquela pessoa ser agora tratada e você ser instrumento na mão de Deus para liberar o perdão, para abençoar aquela pessoa, mas de uma maneira sábia. Não é chegar com o coração ainda que não está nem suportando a dor e já ir abraçando. Não, tudo com cautela, tudo na direção de Deus, tudo da maneira perfeita. É sinal que realmente José nos deixa a figura de Jesus, nos mostra a figura do Senhor Jesus, por todo o sofrimento dele, por tudo que ele viveu com Deus, para depois desse sofrimento ver nascer uma nação chamada Israel. Assim, nós como igreja, sabemos que Jesus Cristo sofreu tudo, claro que no nível, numa dimensão muito pior do que a de José, e não tinha pecado nenhum, sofreu por causa dos nossos pecados, tudo para nascer uma noiva amada que ele vem buscar. Já nasceu a igreja, a noiva do Senhor, depois de todo o sofrimento. Assim como Israel nasceu depois do sofrimento de José, de tudo aquilo que José passou, nasce uma nação, 12 tribos, que agora José está cuidando. Vocês vão ver no próximo capítulo, José agora cuidando dessas 12 tribos, ali, depois que libera realmente perdão, que com toda cautela, com toda estratégia, venha estar abraçando e recebendo seus irmãos com amor. Não é a coisa fingida que ficou ali abafado para depois abraçar e abafado, não. Ele foi com cautela na direção de Deus, fazendo tudo que era necessário fazer, mas não por vingança, para que quando abraçasse, ele abraçasse realmente, sendo Deus abraçando seus irmãos, sendo apenas instrumento, abraçando seus irmãos para um novo tempo, para uma nova situação que era as tribos de Israel, sendo cuidada por ele e nascendo assim a santa nação onde Jesus Cristo viria um dia. Então que o Senhor seja exaltado em tudo que temos aprendendo em cada capítulo do livro de Gênesis. Eu espero que vocês estejam repassando, lendo com cuidado. Nosso horário aqui é muito curto, mas leiam com cuidado. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis. O telefone é 3421-6143, para estarmos assim, conversando pessoalmente,
e nós estaremos cada vez mais edificados. Eu só tenho a dizer que quem quer conhecer o Senhor, medita na palavra de dia e de noite. Então não se canse. Tem os vídeos no YouTube com essas mesmas ministrações. Vocês repassem, porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente conhece a Deus. E que o Senhor continue abençoando, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos com a próxima live no Instagram, e você sabe que vai ser gravado também para você ver pelo YouTube. Não se esqueça disso. Não se esqueça também que o apóstolo Elias tem o seu canal no YouTube e depende da sua divulgação. Não basta só você estar inscrito no canal do apóstolo Elias. É preciso que você ponha a sua família, as pessoas amigas, para se inscrever no canal do apóstolo Elias, que é para poder completar 1.000 ou mais de 1.000 inscrições, para ter a liberdade de fazer os vídeos ao vivo, a qualquer hora, nos cultos, Fruto Fiel, qualquer lugar que ele estiver, ele pode fazer os cultos ao vivo, ele tendo mais de 1.000 inscrições. Então, cada um de vocês lute para que ele chegue a mais de 1.000 inscrições o mais rápido possível. Enquanto isso, ele está com seus vídeos no meu canal. Quem está comigo no Zap sabe que já está recebendo os vídeos do apóstolo Elias falando, ministrando através do meu canal. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele tenha a liberdade de ministrar no canal dele e ao vivo, para todos serem edificados na hora exata que Deus estiver entregando o pão fresquinho dos céus através do seu servo. Beijo no coração. Beijo no coração. Eu amo vocês. Louvado seja.